O sol do meio-dia em Salvador não perdoava ninguém. Ele batia nas pedras irregulares do calçamento do Pelourinho, fazendo o ar tremeluzir com o calor úmido e salgado que subia da Baía de Todos os Santos. Para os turistas, era um espetáculo de cores: o azul vibrante do céu, o amarelo ouro das igrejas barrocas, o colorido das fitas do Senhor do Bonfim amarradas nos portões. Mas para Gabriel Bittencourt, de 10 anos, aquele mundo era apenas um forno barulhento e escuro. Gabriel estava sentado em um banco de madeira de jacarandá, à sombra de uma árvore antiga, vestindo um terno de linho branco feito sob medida que custava mais do que a maioria das pessoas naquela praça ganharia em um ano. Seus olhos, cobertos por uma névoa leitosa desde o nascimento, estavam escondidos atrás de óculos escuros de grife italiana. Seu pai, Dr. Otávio Bittencourt, havia comprado aqueles óculos não para proteger o filho do sol, mas para proteger a si mesmo do desconforto de olhar para a imperfeição do menino. Otávio estava a poucos metros de distância, encostado na vitrine de uma loja de joias, falando freneticamente ao celular. Ele era um homem que acreditava que tudo no mundo tinha um preço e um prazo de entrega. Havia levado Gabriel aos melhores especialistas em Houston, Berlim e São Paulo. A resposta era sempre a mesma: dano irreversível no nervo óptico e tecido fibroso na córnea. Para Otávio, aquilo não era um diagnóstico, era uma falha de gestão que ele ainda não conseguira corrigir. Enquanto o pai discutia a compra de um terreno no litoral norte, Gabriel ouvia o mundo. O som dos tambores do Olodum ensaiando ao longe, o grito das baianas vendendo acarajé, o riso dos turistas. Ele se sentia uma ilha de silêncio em um mar de caos. Foi então que ele sentiu uma presença. Olá! Desculpe o incômodo, gostaria de pedir que deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a trazer mais vídeos de histórias como esse. Obrigado! Não ouviu passos, pois os pés que se aproximavam estavam descalços e calejados, mas sentiu uma mudança na pressão do ar. Um cheiro súbito de jasmim e terra molhada que cortou o odor de óleo de dendê da praça. "Por que você está sozinho, menino bonito?" perguntou uma voz. Era uma voz de menina, rouca, mas com uma doçura que parecia vir de outro tempo. Gabriel virou o rosto na direção do som, surpreso. Ninguém falava com ele, exceto adultos condescendentes ou médicos frios. "Eu não estou sozinho", respondeu Gabriel tateando o banco. "Meu pai está ali e tem muita gente aqui." "Tem gente, mas ninguém te vê", retrucou a menina. "E você não vê ninguém. É uma solidão diferente." Gabriel baixou a cabeça. "Eu sou cego." A menina riu, um som leve como sinos de vento. "Os olhos não são a única janela da casa, moço. Às vezes, a gente fecha a janela para acender a vela de dentro." Gabriel franziu a testa, intrigado. Quem é você?" "Me chamam de Morena", disse ela. Se Gabriel pudesse ver, teria visto uma menina de roupas de chita gastas, a pele negra brilhando de suor e poeira, e cabelos crespos enfeitados com uma única flor branca murcha. Ela era invisível para a sociedade, uma das muitas crianças que pediam moedas no centro histórico, desviadas pelos turistas como se fossem obstáculos na calçada. Mas seus olhos eram velhos, profundos, poços de uma sabedoria antiga. "Eu posso te ajudar", disse Morena com uma segurança absoluta. Gabriel sorriu, um sorriso triste e adulto demais para sua idade. "Você é médica? Meu pai já contratou todos os médicos. Eles disseram que não tem jeito." "Não sou médica de hospital", respondeu ela aproximando-se. "Mas conheço o doutor invisível. Ele conserta o que os homens quebram e devolve o que foi perdido, se a gente pedir com o coração limpo." "Você fala de Deus?" perguntou Gabriel. "Eu não dou nome", sussurrou ela, inclinando-se perto do rosto dele. "Eu só sinto. E ele está me dizendo que hoje é dia de abrir a janela. Você confia em mim?" Gabriel hesitou. Toda a sua vida fora baseada em "não toque", "cuidado", "é perigoso". Mas havia algo na voz daquela menina, uma autoridade serena que o desarmou. Ele sentiu que, pela primeira vez em anos, alguém não estava olhando para a cegueira dele, mas para ele. "Eu confio", sussurrou Gabriel. Morena estendeu a mão. Seus dedos eram ásperos.
mas o toque em sua face foi leve como uma pluma. Ela retirou suavemente os óculos escuros caros de Gabriel e os colocou no banco. A luz forte do sol bateu nos olhos nublados do menino, mas ele não piscou. "Fique quietinho", pediu ela. Do outro lado da praça, Otávio desligou o telefone, satisfeito com o negócio fechado. Ele se virou para checar o filho e a cena o paralisou. Viu uma mendiga, uma criança de rua suja, com as mãos no rosto de seu filho imaculado. O preconceito e o instinto protetor explodiram em sua mente como uma bomba. "Ei!" gritou Otávio, começando a correr. "Saia de perto dele!" Mas no banco, o tempo parecia ter parado. Morena não se assustou com o grito. Ela aproximou os dedos dos olhos de Gabriel. Não tocou no globo ocular, mas fez um movimento de pinça no ar, bem rente aos cílios, como se estivesse segurando algo impalpável que cobria a visão do menino. "Está pronto?" perguntou ela. "Sim", respondeu Gabriel, sentindo um formigamento estranho, um calor que nascia atrás de seus olhos e se espalhava pelo crânio. Com um movimento rápido e preciso, Morena puxou. Para quem olhasse de longe, ela não tinha nada nas mãos. Mas Gabriel sentiu como se um véu pesado, uma teia de aranha grossa e antiga, tivesse sido arrancada de sua alma. Houve um som, audível apenas para ele, como o rasgar de um tecido fino. Morena segurava algo entre os dedos. Contra a luz do sol, brilhava um fio muito fino, translúcido, quase etéreo, que parecia vibrar. Foi nesse momento que Otávio chegou. O magnata, cego de raiva, não viu o milagre. Viu apenas a sujeira. "O que você pensa que está fazendo?" rugiu ele. Com um empurrão violento, ele jogou Morena para longe. A menina, pequena e leve, voou e caiu nas pedras quentes do pelourinho. O fio brilhante soltou-se de sua mão e desapareceu no vento. "Papai, não!" gritou Gabriel, estendendo as mãos. A multidão parou. Turistas, vendedores, todos olharam. O sussurro de agressor começou a circular. "Você está louco?" gritou Otávio para a menina caída, que se levantava devagar, limpando o joelho, sangrando sem chorar. "Você podia ter cegado ele ainda mais. Onde estão seus pais? Eu vou chamar a polícia. Você é uma vagabunda perigosa." Ele agarrou Gabriel pelo braço, puxando-o com força para levantar. "Vamos embora agora, Gabriel. Eu disse para não falar com essa gente. Eles são sujos, trazem doenças." Morena olhou para Otávio. Não havia ódio em seus olhos, nem medo. Havia uma tristeza infinita, uma pena profunda daquele homem que tinha visão perfeita, mas não enxergava nada. "Às vezes, senhor", disse ela, com a voz calma que cortou a histeria de Otávio. "O impossível só precisa de permissão para entrar. O senhor tem muito medo do que não pode comprar." Otávio ficou roxo de raiva. Ele arrastou Gabriel em direção ao carro. Mas Gabriel estava resistindo. Ele estava tropeçando, não porque não via, mas porque estava vendo demais. "Pai! Pai, espera!" gritou o menino, a voz embargada de choro e riso. "Pai, a sua gravata é vermelha!" Otávio parou. O mundo parou. Ele olhou para baixo. Ele estava usando uma gravata de seda carmim. Gabriel levantou as mãos e tocou o rosto do pai. Seus olhos, antes brancos e leitosos, agora tinham uma pupila definida, trêmula, tentando focar na torrente de luz e cores que invadia seu cérebro. "Eu estou vendo você, pai", soluçou Gabriel. "Eu estou vendo a luz. Eu vejo o sol." A viagem até o hospital português foi feita em um silêncio atordoado. Otávio dirigia com as mãos trêmulas, olhando pelo retrovisor a cada 10 segundos para ver Gabriel no banco de trás, que ria e chorava, apontando para as árvores, para os carros, para as cores dos prédios passando rápido. "Azul! Aquilo é azul, pai?" perguntava o menino. "E aquilo é verde? É muito brilhante. Dói, mas é lindo." Otávio não conseguia responder. A lógica do seu mundo, construída sobre fatos, números e diagnósticos médicos irrefutáveis, havia colapsado na calçada do Pelourinho. No consultório do Dr. Almeida, o oftalmologista mais caro da Bahia, e amigo pessoal de Otávio, o clima era de incredulidade científica. O médico examinou os olhos de Gabriel com todos os aparelhos disponíveis. Ele acendeu luzes, dilatou pupilas,
fez tomografias. Quando finalmente se sentou diante de Otávio, o médico estava pálido. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Otávio, eu não sei o que dizer. Diga o que aconteceu, homem, exigiu Otávio, a voz falhando. O tecido fibroso, a catarata congênita, a atrofia, sumiu. O médico apontou para as imagens na tela. A retina está limpa. O nervo óptico está respondendo perfeitamente. É como se alguém tivesse entrado lá e limpado tudo com a mão, cirurgicamente, mas sem deixar cicatriz, sem corte, sem sangue. Isso é impossível, sussurrou Otávio. Para a medicina, sim, admitiu o médico. Chamamos isso de remissão espontânea milagrosa. Em 30 anos de carreira nunca vi nada igual. Seu filho enxerga 100%. Otávio saiu do consultório tonto. Ele olhou para Gabriel, que estava na sala de espera lendo. As letras grandes de um cartaz na parede, soletrando devagar. A memória da tarde o atingiu como um trem. A menina, a vagabunda que ele empurrara. Ela tinha dito que podia devolver o que foi perdido. Ela tinha tocado nos olhos dele. Uma culpa avassaladora, um terror frio, subiu pela espinha de Otávio. Ele havia agredido o milagre. Ele havia chamado de suja a mão que curou seu filho. Vamos voltar, disse Otávio, agarrando a mão de Gabriel. Para casa? Não, para a praça. Precisamos encontrá-la. Eles voltaram ao Pelourinho. O sol já estava se pondo, tingindo as paredes coloniais de laranja e roxo. Otávio, o homem que nunca pedia favores, correu de loja em loja, de barraca em barraca. Uma menina, negra, cabelo crespo, vestido de chita, ela estava descalça. Alguém viu? Os vendedores o olhavam com desconfiança. Alguns lembravam do homem rico que tinha empurrado uma criança horas antes e viravam o rosto com desprezo. Outros diziam que havia muitas meninas assim, que elas eram invisíveis. Ela disse que se chamava Morena, insistiu Gabriel, olhando ao redor, deslumbrado com as cores do pôr do sol, mas triste pela ausência dela. Ninguém conhecia uma morena. Ninguém sabia de onde ela vinha. Era como se ela tivesse se materializado do calor do asfalto apenas para aquele momento. Otávio parou no meio da praça, ofegante, suado, o terno amarrotado. Pela primeira vez em sua vida de privilégios, ele sentiu o gosto amargo da impotência. Ele tinha todo o dinheiro do mundo, mas não podia comprar o perdão de quem não estava lá. Ele havia julgado o divino pela aparência de sua embalagem, e agora a embalagem havia desaparecido, deixando-o apenas com o presente e a vergonha. Semanas se passaram. A visão de Gabriel se estabilizou e ele começou a descobrir o mundo com uma voracidade insaciável. Mas também começou a fazer perguntas que Otávio não sabia responder. Pai, por que você empurrou ela? Perguntou Gabriel numa noite, enquanto olhavam as estrelas da varanda do apartamento. Ela era boa. Ela tinha cheiro de flor. Otávio engoliu em seco. Porque eu fui cego, filho. Eu enxergava com os olhos, mas era cego por dentro. Eu julguei o livro pela capa suja. A busca pela menina tornou-se uma obsessão para Otávio. Ele contratou detetives particulares, espalhou cartazes, ofereceu recompensas. Nada. Nenhuma pista. Era como se Morena tivesse evaporado. Um mês depois, numa tarde de domingo, pai e filho retornaram ao banco de Jacarandá, no Pelourinho. Gabriel sentou-se no mesmo lugar. Ele fechou os olhos, tentando lembrar a sensação daquele toque. Ela estava aqui, pai, disse ele. Eu sinto. De repente, um vento forte soprou do mar, levantando poeira e folhas secas, fazendo os sinos da igreja de São Francisco tocarem fora de hora. No meio do redemoinho de vento, algo brilhou, caindo lentamente, dançando no ar como uma teia de aranha iluminada pelo sol. Um fio desceu. Ele pousou suavemente no colo de Gabriel. Pai e filho prenderam a respiração. Era um fio longo, quase transparente, mas que emitia um brilho perolado, impossível para um simples fio de costura ou cabelo. Era idêntico ao que Gabriel sentira ser arrancado de seus olhos, mas agora materializado. Pai, sussurrou Gabriel, tocando o fio com reverência.
É o fio dela. Nesse momento, uma velha senhora baiana, vendedora de acarajé que tinha seu tabuleiro ali há 50 anos, aproximou-se. Ela usava suas roupas tradicionais brancas e colares de contas coloridas. Ela observava a cena com um sorriso sereno. "O senhor está procurando a menina da flor?" perguntou a velha com sua voz cantada. Otávio levantou-se num salto. "A senhora a viu? Sabe onde ela mora? Eu dou qualquer coisa." A velha riu e negou com a cabeça. "O senhor não pode ir onde ela mora, doutor. Ela não é daqui de baixo. Ela aparece de tempos em tempos quando a fé de alguém chama muito alto ou quando a dor é muito grande. Ela faz o serviço dela e volta para casa." Ela apontou para o céu. "Morreu?" perguntou Otávio, sentindo um frio na alma. "Ninguém morre quando vira luz, meu filho", respondeu a baiana. "Ela é mensageira. Ela veio trazer a vista para o seu menino e a visão para o senhor. Parece que o serviço foi completo." Otávio olhou para o fio brilhante na mão do filho e finalmente entendeu. Ele caiu de joelhos no chão de pedra da praça histórica. Não se importou com a calça cara, nem com os turistas olhando. Ele chorou. Chorou pela arrogância, pelo preconceito e chorou de gratidão. "Obrigado", sussurrou ele para o vento. "E me perdoe. A partir daquele dia, a vida dos Bittencourt mudou." Otávio usou parte de sua fortuna para fundar o Instituto Morena, um centro de oftalmologia gratuito no coração de Salvador, dedicado a tratar crianças de baixa renda. Gabriel cresceu com uma missão. Anos depois, ele se tornou um dos maiores cirurgiões oftalmológicos do país. Em seu consultório moderno, em uma moldura de vidro blindado na parede principal, não havia diplomas de Harvard ou prêmios médicos. Havia apenas um fio fino e brilhante, quase invisível, flutuando no centro do quadro. Abaixo dele, uma placa de bronze dizia: "Alguns curam com a ciência, outros com a fé, mas só quem ama de verdade pode devolver a vista ao coração." Otávio envelheceu com a paz de quem aprendeu a lição. Ele contava a história para quem quisesse ouvir, sempre terminando com a mesma frase: "Eu era o homem mais rico da Bahia, mas precisei de uma menina descalça para me ensinar que a única riqueza que a gente leva dessa vida é a luz que a gente deixa nos outros." E dizem que até hoje, nas tardes quentes de Salvador, se você tiver o coração aflito e sentar naquele banco do Pelourinho, pode sentir um cheiro repentino de jasmim e ver, pelo canto do olho, o vulto de uma menina com uma flor no cabelo, lembrando ao mundo que os milagres não usam sapatos de marca.